Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Você tem uma coisa que o Masashi Kishimoto conseguiu fazer muito bem na obra de Naruto, foi trazer pra gente vilões muito cativantes. É claro que ele não acertou na fórmula com todo mundo, mas a verdade é que o Kishimoto criou vilões únicos que trouxeram pra obra uma profundidade muito interessante. O que mais se destacou nesses vilões de Naruto não foi necessariamente o poder deles, mas sim suas filosofias, que traziam discussões bem interessantes para a obra. Apesar do Naruto, entre aspas, subjugar os ideais desses vilões no seu discurso no Jutsu, a verdade é que alguns deles tinham até que razão em algumas coisas, apesar de o método deles serem bem reprováveis. Nesse vídeo, eu vou listar os vilões de Naruto que estavam certos, e em um desses casos eu vou provar isso até fazendo uma leitura da nossa própria realidade. Enfim, bora lá! Pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem. Podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. O Neji não foi necessariamente um vilão da história, mas ele chegou a ser tratado como um pseudo-vilão até certo ponto, e foi um dos antagonistas lá do Exame Chunin. O Neji era um cara muito ressentido porque ele se sentia muito injustiçado pela forma que o seu clã classificava as pessoas, e ele se sentia amaldiçoado pelo destino. De acordo com o Neji, as pessoas nasciam pré-determinadas a algo, e para ele o destino era algo imutável, que você não podia evitar independente do quanto se esforçasse. No Exame Chunin, Neji e Naruto tiveram um embate filosófico, onde o Naruto dizia que o Neji estava errado e que as pessoas poderiam sim mudar o seu próprio destino através do esforço. Só que no decorrer da obra, principalmente em Naruto Shippuden, a gente viu que na verdade o Neji estava muito certo no que ele estava falando, e era o Naruto que estava bem enganado. A gente descobriu que na verdade o Naruto era a reencarnação de um dos filhos do Rikudo Sennin, o deus dos ninjas, e era o herói de uma profecia destinado a mudar o mundo. E de fato Naruto cumpriu o destino dele lá na fase Shippuden, se tornando o maior herói do mundo ninja. Já o Neji viveu a vida inteira aprisionado pelo selo do seu clã, e ele teve uma morte bastante aleatória para salvar a Hinata, que adivinhem só, também era parte do seu destino e papel como um Hyuga da família secundária. Ou seja, o Neji não estava errado na sua visão sobre o destino. O único equívoco dele era que o fracassado da história era ele, e não Naruto. Então, acho que o Kishimoto mentiu pra gente na cara dura nisso daí. Ensinou os poucos que se tornaram Hokage. Eles nasceram destinados a ser Hokage. Cada pessoa recebe seu próprio caminho para seguir, até o fim. O Sasuke também não é necessariamente um vilão. Ele se enquadra bem mais no papel do anti-herói. Mas algumas vezes ele foi tratado como um pseudo-vilão e serviu como um antagonista principal, então vou incluir ele aqui. Bem, o Sasuke é um dos personagens que eu menos gosto em Naruto, e na verdade, eu nunca fui muito com a cara dele, sempre achei que o Kishimoto puxou muito o saco dele durante a história. Mas o que eu não posso negar é que o Sasuke tem uma baita de uma justificativa para fazer o que ele fez, ou pelo menos grande parte das coisas. Quando ele era criança, ele viu uma pessoa que ele amava muito eliminar completamente a sua família de uma forma muito sinistra. E essa pessoa, no mesmo dia, tirou dele tudo que ele mais amava. Eu acho que levando isso em consideração, é mais do que justo o Sasuke querer se vingar dessa pessoa. Só que todo mundo na vila ficava contra ele nesse sentido, dizendo que não valia a pena, que ele tinha que esquecer e etc. Tá certo que essas pessoas queriam o bem do Sasuke, e o melhor para ele seria de fato esquecer. Só que o problema é que essas coisas não podem ser esquecidas assim, e eu compreendo perfeitamente o fato de ele não ter esquecido essa vingança, até porque eu mesmo com certeza não faria isso. Quando ele viu que na vila não ia conseguir o necessário para ter a sua vingança, o Sasuke foi embora e se uniu a um criminoso para ser treinado por ele, o que de fato é meio ruim, mas pelo menos até onde eu sei, ele mesmo não chegou a cometer nenhum crime pelo Orochimaru, e no fim ele mesmo deu cabo do Orochimaru, ou pelo menos achou que deu. O Sasuke foi atrás do Itachi, se vingou e depois descobriu a verdade. Ele descobriu a participação da Vila da Folha e da elite da vila, como Danzou e os conselheiros, no que aconteceu. Ele quis se vingar deles, pois viu que a culpa maior do que aconteceu não foi do Itachi, e sim deles. E isso é completamente justificável também, galera.
já que essa galera tirou tudo dele e fez o próprio irmão dele fazer isso. Mais pra frente, o Sasuke começou a fazer uns negócios bem mais cabulosos, que realmente não dá pra defender, como quase matar a Karin, tentar matar a Sakura e etc. Mas é um fato que até certo ponto da sua jornada, o Sasuke tinha justificativa de sobra para fazer as coisas que fez, embora a obra sempre tentasse tratar isso como algo errado, ou até mesmo vilanesco. Na minha opinião, o Pain foi o melhor dos vilões de Naruto, e as razões para isso são muitas, e vão desde o design dele até suas habilidades, o seu arco de forma geral e etc. Mas uma das razões do Pain ser tão marcante é que ele tinha uma visão de mundo bastante profunda e que resultou em um embate filosófico muito profundo com o Naruto. O Pain provavelmente foi o vilão da obra que mais marcou o Naruto, já que antes dele, o Naruto era um ninja comum, que vivia para atingir objetivos próprios, como encontrar o Sasuke e se tornar o Hokage. Mas depois do Pain, o Naruto mudou completamente como personagem, se atentando a questões muito mais profundas e que iam para muito além da sua própria vida. Nagato cresceu em um ambiente de guerra e sofreu muito por causa disso na sua infância. Quando cresceram, ele e os seus amigos tentaram começar a trabalhar em prol da paz, e para isso criaram a Akatsuki. Mas depois de algum tempo, o Nagato percebeu que o mundo não estava pronto para a paz, isso porque as nações queriam a guerra, e ele concluiu que as pessoas queriam isso porque elas simplesmente não conheciam a dor da guerra, e se elas conhecessem essa dor, jamais iriam querer isso. O Nagato percebeu que o mundo só iria querer a paz quando conhecesse a verdadeira dor. Ele criou um personagem de si mesmo, chamado Pain, que na verdade era uma ideia, e Pain queria mostrar ao mundo a dor da guerra, para que as pessoas tivessem medo da guerra e, portanto, a negassem. A ideia do Pain era usar as bijus para criar armas de destruição em massa, uma arma capaz de destruir uma porção de terra gigantesca em um instante. E quando uma arma assim fosse usada, as nações ficariam apavoradas e evitariam entrar em guerras para que a humanidade não precisasse mais passar por um terror assim. No início do vídeo eu citei que um desses ideais de vilões foi construído com base em uma leitura da própria realidade, e esse é o caso aqui, já que a ideia do Pain é com certeza uma alusão a bombas atômicas e à destruição das cidades de Hiroshima e Nagasaki, na Segunda Guerra Mundial. De fato, depois que as bombas atômicas foram mostradas ao mundo, as nações começaram a pensar duas vezes antes de entrar em guerras, e as grandes guerras praticamente pararam de existir, isso por causa do receio que as nações têm em essas armas de destruição em massa serem usadas. É claro que guerras sempre existiram no mundo desde aquela época e sempre vão continuar existindo, mas é um fato que as grandes nações começaram a pensar muito mais antes de entrarem em grandes conflitos. Como eu já falei antes, uma ideia ter um fundo de sentido não quer dizer que esteja correta, então é claro que os métodos do Pain de alcançar essa paz não eram corretos, e muito menos o exemplo que eu citei do nosso mundo real foi correto. Mas a teoria dele de que o medo e a dor podem trazer a paz, isso sim tem bastante fundo de razão. Se há justiça na vingança, então a justiça só trará mais vingança. E isso cria um ciclo de ódio. Era isso que eu queria falar nesse vídeo, galera. Agora eu quero que vocês comentem aí se vocês concordam com o que eu falei nesse vídeo e também se tem outros vilões de Naruto que vocês acham que estavam certos ou pelo menos tinham algum fundo de razão nas suas ideias. Obrigado para todo mundo que assistiu até aqui e até a próxima, galera!